importantes que nós estamos vivenciando. Estamos aqui com o Rudinei Marques, que é o presidente do FONACAT, que é o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado. E o Rudinei tem acompanhado essa discussão da reforma da Previdência desde do governo Temer, ou seja, desde a época que Temer lançou essa proposta, que o Rudinei tem feito uma discussão meio arqueológica, ou seja, destrinchando o impacto da reforma para os servidores e servidoras. E, ao mesmo tempo, tem mostrado como o governo constrói a sua narrativa em cima de dados muito falsos, extremamente falsos. Não é? E aí, de repente, o governo elege um inimigo imaginário, como todo fascismo precisa sempre de um inimigo imaginário, e elegeu como inimigo imaginário os servidores e servidoras. E um pouco nós vamos conversar hoje sobre isso com o Rudinei. Os impactos da reforma, ou dessa destruição da aposentadoria, melhor dizendo, para servidores e servidoras. Rudinei, diga como é que essa proposta impacta nos servidores. Bom, boa tarde, Érica, boa tarde, internautas. Essa reforma, ela impacta profundamente o serviço público. Antes de entrar especificamente em cada segmento que é afetado pela reforma, é importante lembrar que agora, no dia 6 de abril, faz exatamente 2 anos e 4 meses que nós estamos enfrentando essa tentativa de implodir aquilo que pode ser considerado o centro nevrálgico do sistema de proteção social no Brasil. É o maior programa de distribuição de renda do país, e é isso que está sob ataque nesse momento. Então, esse é um alerta que nós não temos nos cansado de fazer, porque o sistema financeiro, os bancos, a especulação financeira, sob o pretexto de reformar a Previdência Pública no Brasil, eles estão, na verdade, entregando de bandejas 500 bilhões de receitas previdenciárias para o mercado, inclusive propondo um mecanismo de capitalização que já foi comprovado, né, que em outros países não deu certo. Quem enriqueceu, na verdade, foram os bancos, e as pessoas estão na miséria. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que considerar. Um segundo elemento que é importante denunciar é que o governo ele vem fazendo a apologia do caos, dizendo que o país está quebrado, e porque está quebrado nós temos que reformar e vender tudo, quando nós entendemos que não é bem assim. Como é que um país pode estar quebrado se ele tem 1 trilhão e 200 bilhões na conta única do Tesouro Nacional no Banco Central, se tem 370 bilhões de dólares em reservas, que significa outro trilhão de reais? Como é que nós podemos dizer que o país está quebrado se nós temos a menor taxa de rolagem da dívida dos últimos 20 anos? Ou seja, um país que está quebrado, ele é vítima de especulação que não poupa os seus esforços para tirar mais dinheiro ainda do país. E a gente vê que não é isso que está acontecendo. A menor taxa de rolagem da dívida dos últimos 20 anos. Pode cair mais, mas já é baixa. Então, nós temos que observar que esse discurso alarmista, que é usado com o fim objetivo de aprovar toque de caixa, uma reforma que vai implodir a Previdência Pública no Brasil, vai acabar com a Previdência Pública, esse discurso nós temos que denunciar. E um outro elemento também importante nesse debate é que o governo ele quer tirar da Constituição todo o sistema de proteção social, quando nós questionamos por que ele quer fazer isso. Ele diz: não, o Brasil é o único país no mundo que tem regras, parâmetros previdenciários na Constituição. Mas, ora, o próprio governo dizia que
a emenda constitucional 95, né, era necessária, mas o Brasil é o único país do planeta também que tem um teto de gastos fixado na Constituição, e o que mostra a incoerência do governo, porque é justamente a emenda 95 que está forçando, né, a reforma da Previdência. Então, essas questões assim, nós temos que ficar muito atentos, todas elas têm um objetivo bem definido, que é entregar a Previdência Pública para o mercado. Indo especificamente na questão do que atinge o serviço público, essa reforma, ela afeta todos os segmentos que nós pudermos pensar no serviço público. Nós temos um grande contingente de servidores na União, eles representam cerca de 300 mil servidores que entraram antes de 2003, que já estão pagando o pedágio por conta da emenda 47. Esses vão ser duramente atingidos, e alguns servidores para os quais faltariam 2, 3 anos para se aposentar terão que trabalhar mais de uma década, se a reforma for aprovada assim como está. Existe um segmento grande também de servidores que entraram de 2004 até o advento da Previdência Complementar em 2013. Esses estão sendo duramente penalizados, porque o governo ele cria uma nova metodologia para o cálculo das aposentadorias, que se chama taxa de reposição. Ora, essa taxa de reposição, hoje, a metodologia implica a subtração de 20% das menores remunerações para o cálculo da média salarial de aposentadoria. Isso já derruba os salários em 20%, 25%, até 30%. E o governo agora quer incluir, né, 100% das remunerações nesse cálculo da média, o que vai derrubar até 50% da remuneração final. É só para que a gente possa entender. Se você tem 80% dos seus rendimentos, você pode excluir os salários mais baixos, para você calcular a sua aposentadoria. A média de 80%, você tem 20% que você pode excluir. Agora, se você considera 100%, você considera todos os seus salários, a média de todos os salários que você teve durante aquele período. E nós sabemos que quando você inicia a vida laboral, em geral, você tem salários menores. Então, quando você considera isso que o Rudinei está falando, você tem uma previsão de uma perda de... Pode cair até 50% da remuneração final na aposentadoria, ao governo passar a incluir 100% aí das remunerações na base de cálculo, né? E o que isso vai ocasionar? Ora, quem é que pode se aposentar deixando para trás 50% dessa remuneração? Ninguém. Então o que vai acontecer? Esse pessoal vai ter que trabalhar até a compulsória, até os 75 anos. Então não é 62, 65, não é 63, 66, não é 64, 67, na verdade é 75 anos, porque ninguém pode abrir mão da sua remuneração no momento mais preciso. Já o termo mínimo é maior para servidor público do que para o regime geral da Previdência. O governo já fixou com a emenda 20, lá na época do Fernando Henrique, uma idade mínima para aposentadoria no setor público, né? Que foi fixado 60 anos para os homens e 55 para as mulheres. Depois houve mais 2 emendas constitucionais, a 41 e a 47. Na 47 de 2005, foi estabelecido um pedágio, né? Quer dizer, aqueles servidores atingidos pela emenda 20, para os quais faltava um tempo pequeno para a aposentadoria, eles também, como está acontecendo agora, né, seriam levados a trabalhar muito mais tempo. O que se acertou foi um pedágio, quer dizer, a cada ano a mais de contribuição, né, o homem tem que contribuir 30 e 35, a mulher 30, se eles têm 36 de contribuição, eles descontam uns 60, né? E assim foi construída uma certa proporcionalidade, que foi completamente ignorada nessa versão piorada da PEC 287 do Temer, que é a PEC 006 do governo Bolsonaro. É uma versão muito pior do que a reforma encaminhada pelo governo Temer no dia 6 de dezembro de 2016. É pior em todos os sentidos. Inclusive, se você considerar que você já está no processo, no regime de transição, porque já teve, acho que 8 reformas nesse último período, nesses últimos 10 anos, talvez 8 reformas ou mais. Então, se você já está no período de transição, você vai entrar em outro período de transição.
Então, assim, o que no mínimo deveria acontecer é, se você está já numa transição, você não deveria ser compelido a estar em outra transição, porque você não sai nunca da transição dessa forma. E amanhã, se tiver uma outra reforma, outro período de transição, e você vai estar pulando de transição em transição. Mas você falava uma coisa correta, porque o governo construiu duas narrativas que eu acho que são absolutamente mentirosas, e não é porque nós estamos no dia 1º de abril. Mas se a gente for listar as mentiras do governo Bolsonaro, nós vamos ver que ele tem uma certa mitomania, uma compulsão para mentir, e os divãs explicam isso. Não é? Mas assim, ele diz que vai combater os privilégios, mas em verdade, os militares, por exemplo, que eles dizem que vão ser inclusos no processo da reforma, vão ter uma reestruturação de carreira, que em alguns casos vai dar um reajuste até 120% ou mais do que isso. Então, veja, não há combate aos privilégios. A população de baixa renda, que é beneficiária do benefício de prestação continuada, vai ser penalizada. Os trabalhadores rurais que começam a trabalhar muito cedo vão ser penalizados. As mulheres, as viúvas e os viúvos, mas particularmente as viúvas, serão também penalizadas, porque não vão poder acumular benefícios como, por exemplo, pensão e aposentadoria, que contribuíram, que alguém contribuiu tanto para um quanto para outro. Para mim é uma apropriação indébita. E eles dizem, não, mas a alíquota, e aí seria 8, vai para 7,5, só que eles não dizem que vai aumentar o tempo de contribuição. Você diminui para os salários mais baixos, a alíquota você pagava 8%, vai pagar 7,5%, mas antes você pagava 15 anos. Agora você vai ter que pagar 20 para que você possa ter o direito de pleitear. E se você ganha mais do que o salário mínimo, você também vai ter uma perda entre 1 e 2 salários mínimos do abono salarial. Aliás, o governo que disse que vai economizar 1 trilhão, 750 bilhões em regime geral e aposentadoria rural. 180 bilhões ou mais do que isso, mudanças no BPC e eliminação do abono salarial. E a outra coisa é a questão do futuro, que ele diz que é para o futuro. Pô, mas ele vai tirar a aposentadoria de todo mundo, porque vai ser sistema de capitalização. E eu queria um pouco que você falasse sobre isso, porque sistema de capitalização não inclui os outros benefícios, como salário maternidade, como auxílio doença, ou seja, a Previdência não é só aposentadoria, é uma série de benefícios, quando a sua capacidade laboral ela está prejudicada para que você tenha uma condição de sobrevivência. E a capitalização, você falava do sistema financeiro, eles estão falando, mas vão ser os bancos que vão reger. Imagina, então você vai ter um volume imenso de poupança. O que é o volume imenso de poupança? Porque você vai contribuir todo mês, quem puder contribuir, para utilizar dali a 40 anos, 30 anos e tal. E aquilo vai formando uma poupança que vai estar na mão dos bancos, que podem empregar aquela poupança com a taxa de juros, que em crédito rotativo, por exemplo, chega a mais de 200%, eu acho que está. Diga aí sobre o regime de capitalização. Pois é, Érica, essa reforma, como nós falamos, é muito pior do que a versão do governo Temer. O governo Bolsonaro conseguiu fazer uma reforma, assim, asquerosa. E tanto é ruim, e tanto é pior do que a que foi apresentada por Temer, que 13 partidos da base aliada subscreveram um documento dizendo que não aceitam a desconstitucionalização, não aceitam o ataque ao benefício de prestação continuada, que é o prejuízo aos mais pobres, e não aceitam a mudança de regra para as aposentadorias rurais. Quer dizer, é a própria base do governo dizendo que não aceita isso que está posto, que é inaceitável. E é inaceitável. Agora, em alusão ao Dia da Mentira, que sempre é bom lembrar nessa conjuntura que a gente vive, o governo diz que os mais ricos estão sendo prejudicados com a reforma. Ora, nós tivemos no ano passado, os maiores bancos, os 5 maiores bancos, faturaram mais de 70 bilhões de reais em meio
a maior crise econômico-fiscal da história do Brasil. Nós estamos aí com 14 milhões de desempregados e os bancos nunca lucraram tanto. Sem considerar o desalento, sem considerar a precarização, desempregados. Exatamente. E aí eu te pergunto, os bancos estão sendo penalizados ou onerados de alguma forma com essa reforma da Previdência? Ou, né, aqueles que faturam bilhões em dividendos por ano no Brasil? Assim, não é taxado o dividendo? Ou as grandes fortunas? Não, quer dizer, então que história é essa que os mais ricos estão sendo penalizados se quem sempre ganhou dinheiro no Brasil está passando completamente ileso pela reforma? Mais uma vez a conta está caindo exclusivamente na conta do trabalhador. Então essa é a grande mentira, né? Que os mais ricos vão ser penalizados. Quando a gente está vendo, né, estudando a reforma, que quem está sendo duramente penalizado são os mais pobres, aqueles que dependem de benefícios assistenciais para comer, né? É isso que o governo está atacando. Ele está atacando, né, os trabalhadores rurais, está exigindo uma contribuição impossível no campo de 20 anos de contribuição. Isso é impossível. O pessoal muitas vezes opera na base ainda do escambo, né? Não circula dinheiro, né? Então é excluir, é exclusão, né, nua e crua do direito previdenciário para esse pessoal. Ou, se a gente pensar, mesmo no RGPS, né, no regime geral de previdência, que as aposentadorias giram em torno de R$ 1.200, é isso que o governo quer diminuir. Ele acha que é muito, R$ 1.200 a conta do trabalhador no final do mês. 750 bilhões do 1 trilhão, aposentadoria rural e regime geral da previdência. E é um dinheiro que movimenta a economia. Essa é outra grande mentira do governo, né? Primeiro ele dizia que a emenda dos gastos ia resolver o problema do país. A emenda dos gastos veio, né? A austeridade fiscal veio. O que aconteceu com o país? A crise se intensificou, né? Se antes nós tínhamos 11 milhões de desempregados, hoje nós temos 14 milhões, mais a precarização sem fim, né? A reforma trabalhista vai resolver o problema do país. Veio a reforma trabalhista, aumentou o desemprego e aumentou a precarização. Agora não, isso aí já não, esse discurso já é passado. Agora o que vai resolver o problema do país é a reforma da Previdência. Olha, nós estudamos profundamente as questões econômicas ligadas aí à reforma da Previdência e nós podemos assegurar que a reforma da Previdência ela vai aumentar a crise econômico-fiscal no Brasil, porque você está tirando um dinheiro que movimenta a economia. E esse dinheiro que antes movimentava a economia vai ficar estagnado na especulação financeira, que faz o que com ele? Empresta para o próprio governo e cobra juros altíssimos, uma das taxas de juros maiores do mundo. É o capitalismo improdutivo, né? Porque isso que o Rubem está falando é muito importante. A pessoa que ganha R$ 1.200, que é a média das aposentadorias do regime geral, ela quando recebe aquela aposentadoria, ela gasta toda na economia. Ela vai comprar a comida, ela vai pagar isso, pagar aquilo, ela joga tudo, ela não tem como jogar isso na especulação. Agora quem ganha alguma coisa, ou as grandes, a elite desse país, parte desse recurso, ela joga na especulação. E os bancos, aí o governo está falando que está discutindo taxar os dividendos. Porque, veja, você é dono do Itaú, aí você tem um lucro no Itaú, vem para você é um dos acionistas, digamos melhor, do Itaú. Você não paga imposto de renda sobre aquilo. O trabalhador paga até 40% de imposto de renda, por exemplo, não de renda, mas de imposto no consumo. Se ele abrir um pacote de biscoito, está pagando 40%. Agora, o rico que tem uma empresa e que recebe um dividendo não paga imposto de renda. O governo está dizendo que vai começar a pagar, mas vai, ao mesmo tempo, isentar impostos das empresas. É um pouco o engodo que ele quis impor ao país e ao parlamento, e o parlamento reagiu a isso, que é a reforma dos militares. Então eu tiro daqui, mas eu dou de lá. Então, portanto, os militares, que eles diziam que iam contribuir com 90 bilhões ou por volta disso para o montante de 1 trilhão, vai chegar a 10 bilhões e no primeiro momento, os primeiros 4 anos, o governo vai gastar mais do que vai arrecadar com os militares. Mas, com essa proposta que o governo está dando, tem alguns servidores públicos que vão contribuir
quase um quarto do seu salário. Ou seja, pula de 11%, porque hoje é 11%, né? E aí também, a partir de quem entrou, a partir de 2013, já tem o teto estabelecido. E tem até o fundo de pensão, que foi aberto, prorrogado o tempo e tal, para que as pessoas pudessem aderir. Para complementar, ele tem que fazer uma contribuição à parte, para complementar a sua aposentadoria, ela chegar no nível do que ele ganha na ativa. Então não tem mais que você se aposenta com o salário que você tem na ativa para quem entrou a partir de 2013. É isso mesmo? Exatamente, exatamente. O governo ele tem omitido essa informação fundamental, que os servidores que entraram depois de 2013 já estão no regime de capitalização em relação ao que ultrapassa o teto do RGPS, e daqui a 20, 30 anos a União vai encontrar seu equilíbrio previdenciário. Então nós chamamos a atenção durante esses 2 anos e 4 meses que lutamos aí contra a reforma da Previdência, mas alguns parlamentares ainda não entenderam que há uma manipulação muito grande de informações desse processo aí, nessa discussão sobre a Previdência, né? E retomando a ideia do 1º de abril, porque tem que aproveitar esse dia para denunciar, né, as mentiras da reforma da Previdência. Uma grande mentira, talvez a maior mentira da reforma da Previdência, seja a proposta da capitalização. Em primeiro lugar, porque ela não deu certo na maioria dos países em que foi implementada. A gente está vendo o exemplo mais emblemático do Chile, em que os aposentados estão preferindo se suicidar a viver numa condição indigna. É lamentável que isso esteja acontecendo. Inclusive o nosso ministro da Economia esteve lá implementando esse projeto, um projeto que só enriqueceu os bancos, que ele está trazendo para cá, para o Brasil agora. E que ele diz que vai ser a cargo dos bancos a poupança da dita capitalização. Exatamente, e os trabalhadores no Chile só perderam várias vezes, né? Não só perderam em relação à sua aposentadoria, que despencou, né? Eles não recebem hoje nem 30%, às vezes, de um salário mínimo, mas o próprio dinheiro que é arrecadado desses trabalhadores ao longo dessa vida laboral não é investido no Chile. Quer dizer, é um dinheiro que vai alimentar economias, né, em outros países. Quer dizer, nem o dinheiro que é arrecadado deles movimenta a economia. Então é a grande mentira. E tem outro dado importante: o custo da capitalização, né? Os economistas falam que esse custo seria de 1 trilhão. Ora, nós hoje temos uma dívida pública, dívida bruta, de mais de 5 trilhões. O governo ele precisa, né, se esforçar para diminuir o custo dessa dívida, que hoje é renovada num prazo médio de 4 a 5 anos, certo? Veja bem, se nós adotarmos o modelo de capitalização e ali à frente precisarmos desembolsar R$ 1 trilhão para pagar, né, esse custo dos trabalhadores que entram capitalizando e já não contribui mais para as aposentadorias atuais. Quer dizer, pergunto, qual o investidor estrangeiro vai colocar dinheiro no Brasil a longo prazo, sabendo que o Brasil vai enfrentar ali na frente um abismo de R$ 1 trilhão? Não vai, o dinheiro não vem. Não vem porque o investidor não é bobo, não vai botar dinheiro numa economia que vai afundar. Sim. Então, o governo não tem como implementar a capitalização. Apesar desse aceno para o mercado, isso encareceria muito o custo da nossa dívida pública, que já é alto, certo? Já estamos aí com mais de 5 trilhões, e o governo não pode ficar brincando com essas contas, que aí sim nós podemos levar o país para o abismo econômico fiscal, né? Agora, Érica, é importante a gente falar um pouco mais desse pessoal que já está no RPC, que é o Regime de Previdência Complementar, porque, em princípio, seriam servidores que estariam mais tranquilos, quer dizer, eles já estão capitalizando para a sua Previdência Complementar, certo? E
poderiam pensar que não são atingidos pela reforma, mas não é assim. A repartição não está garantida na reforma, não tem nenhum ponto que o governo se comprometa a manter, no caso da União, os 8,5% que ele contribui como contrapartida ao aporte de cada servidor. Então esse é um problema, né, gravíssimo que a gente tem, porque aqueles que migraram confiando que o governo manteria, né, o regime de repartição. Isso não está assegurado. Além do que a idade para esse pessoal, como eles são mais novos no serviço público, né, essa idade é uma idade que tem, né, sempre um horizonte em fuga, né? Quer dizer, é 65, sim, mas como a média, a expectativa de vida em média aumenta 1 ano a cada 4 anos, bom, não é mais 65, né? Daqui a 4 anos vão ser 66, daqui a 8 vão ser 67. Então, esses servidores não sabem mais. Como ainda tem muito tempo, são novos, se você tiver, supondo, 40 anos, ou 30 anos, por exemplo, até chegar a 65, a expectativa é que você não possa se aposentar com 65, vai ter que se aposentar com mais, porque a expectativa de vida ela vai crescendo e a reforma prevê isso. Exatamente. Agora, uma categoria que vai ser duramente afetada com a reforma, a gente tem que fazer esse alerta, são os professores. Sobretudo as professoras, porque essa é uma reforma misógina que pune, né? Pune muitas mulheres em todos os segmentos. As mulheres saem perdendo de longe em todas as modalidades de benefícios, né? Seja nas pensões, porque elas que mais recebem pensões, e as pensões chegam a cair até 20% da remuneração final, né? Se um policial está, né, cumprindo a sua missão e tomba, né, no exercício das suas atribuições, e ele tem que deixar a pensão, né, para a viúva e filhos, essa pensão ela é calculada em cima de uma média remuneratória, acima da média é aplicado um redutor, né? Em cima do redutor ainda são criados rateios entre os filhos, que depois não se revertem. Então, se um policial tombou, né, em combate e recebia no final, né, da sua carreira ali, R$5.000, vamos colocar, que é a média, né, dos policiais no país, ele pode deixar uma pensão inferior a um salário mínimo. Então, isso para dizer que as mulheres, no quesito pensões, né, que são as que mais recebem, elas são duramente prejudicadas, mas as professoras, elas são mais penalizadas ainda que os professores. A gente pode pensar num caso de uma professora que tenha hoje 55 anos de idade e esteja com 24 anos de contribuição, certo? Então, 55 de idade e 24 de contribuição. Essa professora ela poderia aposentar, se as regras não mudassem, em 1 ano, né? Se ela recebe hoje 10 mil, ela aposentadoria com seus R$10.000, né? Daqui a 1 ano aposentadoria. Se a reforma for aprovada, essa professora, para sair com 100% da média, ela tem que trabalhar, sabe mais quanto tempo mais 16 anos. Até 40 anos. Então, essa professora que hoje tem 55 e 24 de contribuição, ela vai ter que trabalhar até 71 anos de idade para completar 40 anos de contribuição, para sair com 100% da média, que vai derrubar aqueles 10 mil que ela recebia no final de carreira, para em torno de 6, 5, 4 mil E o reais. tempo mínimo de contribuição é maior do que do regime geral, não é? Para as educadoras. São 30 anos para sair com 80% da média, né? 80%. Depois, agora, ninguém sai com 80%. Veja, as pessoas já não ganham muito, né? Exato. E aí você vai sair 10 anos antes, você vai trabalhar até você ter uma renda maior. As pessoas hoje, elas têm dificuldade de se manter com a renda que tem. Imagine se você perder. E eu digo, Rudney, que com o trabalho intermitente, que foi aprovado na reforma trabalhista, dificilmente você vai considerar, vai ter, já tem dificuldade de ter 15 anos, que seriam 15 anos hoje, para ter 20 anos de contribuição, regime geral, para o trabalhador seletista. Então, vai ter uma dificuldade muito maior. Então, assim, hoje eu conversava com o embaixador da Bolívia, né?
é a Bolívia, que ninguém fala da Bolívia, né? E ele até falava de um comparativo que saiu no Valor Econômico, que mostra um gráfico nos países da América do Sul, os países que mais cresceram. Bolívia foi o país que mais cresceu. Então, ela está crescendo, em média, 4,5%. Se você considerar os últimos 15 anos, ela tem um crescimento estupendo. E o que fez a Bolívia? A Bolívia, ela ampliou os benefícios da Previdência. Então, assim, em vez de o governo trabalhar com a perspectiva de crescimento, porque você só cresce se você criar cadeias produtivas, se você tiver projetos em desenvolvimento, o governo não trabalha com a perspectiva de crescimento econômico, trabalha com a perspectiva de assegurar o lucro do capital improdutivo, daqueles que dominam, que são os setores financiarizados, e ao mesmo tempo impedir que você mude o modelo. Ninguém fala da Bolívia, né? Ninguém fala de um país aqui vizinho do Brasil, que é um país dirigido por um indígena, né, que foi um indígena, a primeira vez que um indígena assume a presidência da República, e que teve esse nível de crescimento muito superior aos outros, e que tem hoje uma política de benefício. E uma outra coisa, se você trabalha com a concepção de déficit, não é que há um déficit, se você faz uma contabilização de uma política de proteção social, que é uma das mais profundas, e proteção social é a forma mais concreta de eliminar as diversas desigualdades, daqui a pouco você vai dizer que a saúde também tem déficit. Então eu vou fechar o hospital, ou vou tirar o SUS. A educação também tem déficit. Você não trabalha com o conceito de déficit. Se você olhar, por exemplo, Noruega, ou melhor dizendo, a média dos países mais ricos do mundo, 10 países mais ricos, é de contribuição do Estado em 30% para a Previdência. E você tira isso, você deixa que os ricos não paguem impostos, não tem imposto de renda sobre lucro, sobre dividendo no Brasil, só tem 2 países onde isso acontece. Você não tem preocupação em manutenção do trabalho, que agora nós vemos aqui na Câmara, e foi para o Senado, a aprovação de que as empresas aéreas podem ter 100% de capital estrangeiro, e a gente tentou aprovar uma emenda para assegurar pelo menos parte dos empregos para os brasileiros, e o que é que nós escutamos? Tanto faz se o emprego é de brasileiro, se é de japonês ou se é de estadunidense. Foi o que foi dito. Então a gente conseguiu assegurar 1/3 dos empregos da tripulação que está voando para os brasileiros, mas não se teve a preocupação de assegurar o emprego, que é a cadeia produtiva, os empregos que vão fazer com que você contribua para a Previdência, e você vai fazer o país crescer e vai fazer ao mesmo tempo a manutenção e a sustentabilidade da Previdência. É um governo criminoso. A gente está caminhando para o final da nossa conversa, e eu queria que você fizesse suas considerações finais, e aqui eu deixo claro o respeito que todos nós temos ao Rudinei, ao Fonacat, a esses que lutam pela defesa do Estado, em verdade. Porque quando você luta pela defesa do servidor público, você está lutando pela defesa do Estado, não de governo, mas um Estado, e um Estado que proporcione políticas públicas onde nós possamos fazer o luto das casas grandes e sensatas. Então, a minha admiração pela sua atuação, pela sua capacidade de coordenação do Fonacat, de todas as entidades, e o reconhecimento da importância da atuação dos sindicatos ligados ao Fonacat, dos sindicatos de servidores públicos e dos sindicatos em geral, que estão quebrados, porque houve, com a medida provisória 873, nós tivemos uma destruição, uma tentativa de asfixiar os sindicatos, particularmente sindicatos de servidores públicos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, esse ataque aos sindicatos. Eu sei que você tem lutado muito para defender a liberdade sindical, que é pressuposto da nossa democracia e que é também assegurado pela Constituição. E você falasse um pouco sobre esses ataques e fizesse as suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, dizer que nós reconhecemos o seu mandato também, um mandato valoroso em defesa, né, não só dos servidores públicos, mas de todos os trabalhadores e, sobretudo, daqueles que sequer têm trabalho, né?
que não podem ser esquecidos, né? Aqueles que estão lutando pela inclusão no mercado de trabalho e que hoje são milhões de brasileiros em situações de precariedade. Em segundo lugar, dizer que talvez esta seja uma outra, e certamente é uma outra grande mentira da reforma, a história do déficit, né? Porque, como tu falaste, trata-se de investimento social, né? E se nós pensarmos no regime próprio, o regime próprio não era sequer contributivo alguns anos atrás, e quando passou a ser contributivo, muitas vezes, né, se usar a mesma lógica do governo, ele foi superavitário. Quer dizer, o governo hoje fala de um déficit, mas a gente tem que lembrar que nós tivemos duas quedas sucessivas do PIB, né? PIBs negativos, 2015 e 2016, que abalaram as contas do país. Mas se nós pegarmos o histórico, as receitas previdenciárias vinham crescendo ano a ano, né? E o governo aproveita uma conjuntura frágil para implantar uma reforma violenta, né? Ou seja, de uma conjuntura transitória, o governo quer implantar perdas permanentes para a classe trabalhadora. Isso nós não vamos aceitar. Como mencionaste, nós fomos duramente atacados pelo governo, porque temos dado esse combate aí, procurado dialogar em alto nível, né? Nós vencemos todo o debate esses 2 anos e 4 meses. Agora o governo tem se ausentado das audiências públicas e tem se ausentado, nós entendemos, por uma única razão: ele não consegue sustentar, né, o seu argumento ou encaminhar uma reforma tão nefasta para o país. E para encerrar com o caso da Bolívia, que é emblemático, sim, eu estive na Bolívia em julho do ano passado. A Bolívia ela tem dado lições para a América Latina em vários quesitos. Um deles realmente foi na implantação de políticas sociais que contribuíram para o desenvolvimento do país, para o crescimento econômico. Nós temos números do IPEA aqui, não precisamos ir muito longe, temos números do IPEA que mostram que foi o gasto, né, previdenciário, o investimento social na previdência, que praticamente erradicou a pobreza na velhice no Brasil, né? Tem estudos sérios sobre isso. Quem se desse o trabalho de estudar isso, não estaria fazendo o que quer fazer agora com os aposentados. E a Bolívia tem uma outra tradição que precisaria ser copiada no Brasil, né? Que é a inclusão de gênero no parlamento. Desponta, sim, claro. Inclusive no cenário mundial, sobre políticas de gênero no parlamento. Mas não aquela política que você usa as mulheres para captar dinheiro para aplicar na campanha, né? Uma política que realmente procura integrá-las no parlamento, que é o lugar em que elas devem estar, porque o olhar feminino é um olhar mais generoso e um olhar que tem essa dimensão do cuidado fundamental para que nós não caminhemos em direção ao abismo com uma PEC 006 da forma como foi apresentada para o país. Obrigado pelo espaço e fico à disposição. Foi um prazer receber aqui o Rudinei Marques, que é presidente do FONACAT e que tem tido uma militância para desconstruir as mentiras da reforma da Previdência e no que diz respeito aos próprios servidores públicos, e que tem enfrentado, inclusive, as tentativas, foram várias, e agora essa medida provisória que tira a contribuição em folha dos sindicalizados, dos sindicatos de servidores públicos. O Ney tem sido um defensor do serviço público brasileiro, do Estado brasileiro, do Estado, para que o Estado possa fazer valer aquilo que é fundamental, assegurar a proteção e assegurar que tenhamos um país mais justo e mais igualitário. Infelizmente, todas essas mentiras, a gente não pode terminar dizendo apenas, mentira, é 1º de abril, porque são mentiras emanadas pelo governo que ele insiste em impor ao conjunto da população brasileira. A gente diz, é tudo mentira, mas a gente sabe que amanhã eles vão estar com as mesmas mentiras e depois de amanhã também. Infelizmente, não acaba em brincadeira. Se a gente não resistir e se a gente não impedir, acaba em tragédia.